Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com o segundo episódio do podcast dos diretores, sempre com a diretoria como convidada. E a gente tem hoje aqui dois diretores aqui, parceiros, amigos. Temos o decano do Gama na mesa. Ele tem dois nomes. Se for no plano, Carlos Jorge. agora no Gama, Jorge. E o nosso amigo Osvaldo. Eu só tenho um nome. Não, tem dois. Você não tem dois nomes, não? Tem dois nomes. Tem que eu sei. É composto. Gente, é o nosso segundo episódio. A gente espera que vocês continuem dando like, curtindo. Fortalece aí os nossos vídeos para que cheguem mais longe. Quanto mais longe chegar, mais a gente vai estar fortalecendo o nosso podcast, mais conteúdo a gente vai entregar para vocês, mais entrevistas, mais bate-papos descontraídos, mais pessoas maravilhosas vão estar aqui com a gente aqui. A gente depende muito desse like que vocês dão aí, né? Se inscreve no canal, segue o Instagram lá das escolas, tem o Instagram do 76, do CF1, do CF10, do 102, porque aí você vai entender melhor como é que é a vida de um diretor de escola, de uma diretora, os desafios, se eles são seres humanos, de fato, quem são, onde vivem, do que pensam, do que se alimentam, tudo isso no episódio de hoje com o Carlos Jorge e Osvaldo. Diretor tem casa, né? Você chega na escola de manhã, tá lá o diretor, chega lá à tarde, tá o diretor. Se a escola funciona à noite, tá lá o diretor, aí o cara fala assim, cara, esse cara não tem casa não, velho? Tem, a escola. É a escola, é nossa casa. Cara, sejam bem-vindos aí. É um prazer tê-los aqui no nosso bate-papo, é o nosso segundo episódio. A gente espera gravar com todos os diretores do Gama, né, Toí? Quem sabe aí de Brasília, das adjacências aí. A gente está passando por um momento aí atribulado, mais uma vez, um momento bem atribulado, que é esse momento aí de greve. Vamos deixar vocês falarem, e aí, boa tarde. Se apresentem aí. Jorge, você é mais antigo. Gente, maravilha. Primeiro eu quero dar uma boa tarde a todos vocês, né? Principalmente o pessoal aqui da mesa. Quero dizer que é um privilégio estar aqui com todos e uma satisfação muito grande. Como o Tom já falou, o professor Carlos Jorge, né, que aqui o Tião também falou Carlos Jorge, na verdade meu nome é Carlos Jorge mesmo, mas assim o pessoal, a gente estava comentando aqui antes, né, eu trabalhei muitos anos no plano piloto e lá todos eles têm a mania de chamar pelo nome composto, lá era Carlos Jorge, né, e aqui mesmo no Gama é Jorge, então é mais fácil de diferenciar os alunos, né. Eu sou o diretor do CF10, já tem praticamente 21 anos. Né? Nesses 21 anos aí, sempre com muita dedicação, muito esforço, né? Eu tenho tentado e sempre dei o meu melhor para a escola, né? Isso é fato. Já passou várias gerações lá, inclusive assim, meus amigos mesmo estão aposentados, né? Os que eu cheguei, quando eu cheguei, né, eles estão todos aposentados e acho que eu sou o último remanescente, mas está próximo. Para mim... Teve um professor aqui na escola, que ele começou a dar aula, os alunos dele já aposentaram e a aposentadoria dele ainda não saiu. Caraca, velho. Jorjão, você tá nessa faixa aí. Mas ele continua aí. Eu tô nessa leva, né? É verdade. Pois é, gente, e assim, 21 anos, assim, eu paro e penso, eu falei, nossa, mas passou muito rápido, né? Eu nem percebi. Motivos eu tive de sobra para desistir, né? Então eu paro e penso, nossa, por que eu fiquei? Aí hoje, com o tempo passou mesmo, hoje para mim já é uma sensação assim que eu tô chegando no final da linha, né? E eu tô entendendo que acho que para tudo tem um tempo e eu acho que meu tempo tá finalizando. Mas assim, eu ainda tenho sido e todo mundo para procurar, eu sou a mesma pessoa. Quando eu cheguei, eu sou a mesma pessoa hoje também. Ou seja, eu quero sempre o melhor para a escola, né? Então minha luta tem sido, né, melhorar a escola. E quem me acompanhou sabe perfeitamente como que era a escola, né? Porque lá na escola eu tenho dois funcionários. Eu tenho um que tem 34 anos de CF10 e tenho outro que tem 30 anos. Então esses estão comigo desde quando eu cheguei, eles estão lá. Melhor do que ninguém, eles podem fazer uma leitura, né, como que era a escola e como que é a escola hoje. Então eu tive que regaçar a manga, tudo direitinho, correr atrás.
mas também quer dizer para vocês que no dia que eu cheguei na escola, que eu fui à noite à escola, eu já queria desistir no dia seguinte, né? No dia seguinte... Quem nunca? Quando eu cheguei lá, estava tendo matrícula do EJA à noite, estava chovendo muito, tinha uma lâmpada na secretaria, uma no corredor, estava um breu total, uma pessoa atendendo, né? Uma destruição total o colégio, né? Ele estava bem destruído. E a primeira luta foi essa, correr atrás, né? O que eu vou fazer? Não tinha dinheiro, eu tive que chamar meus amigos empresários, conversei com eles. O que eu vou fazer? E aí eu conversei com eles, não, gente, você vê quanto que eu vou dar o dinheiro para você. Eu falei, não põe mão em dinheiro não, eu quero que vocês comprem assim, material, mão de obra, tudo. E a coisa foi fluindo, entendeu? Então, assim, claro que eu também, quando eu cheguei foi uma indicação, né? Cheguei no CF10, eu nem sei se eu já tenho que falar, se tem que passar para o Oswaldo, se apresentar, eu já estou aqui assim. Não, você vai falando. Perfeito, desculpa aí, Oswaldo, que eu já me empolguei, eu sou desse jeito, entendeu? Que bom que você está empolgado. É verdade. Aí o que acontece? Nesse contexto todo, as pessoas me ajudaram, né? E eu tive assim, uma oportunidade muito grande. Mas quando eu cheguei na escola, eu fui rejeitado, né? Ninguém quis falar, Jorge, que bom que você chegou. Não aconteceu esse momento, né? E o pessoal até me conhecia. Isso mesmo. Eu havia trabalhado lá. Agora, eu fui lá para a direção em 2005. Só porque é amigo dos empresários. Eu cheguei em 2005 lá na escola para ser o diretor, né? Na época foi a de Semar. Ela ligou para mim. Quer dizer, completou 20 anos que você está na direção lá do CF10? 20 anos. Foi em janeiro de 2005. E aí, do dia que você entrou para o dia que você está hoje, a mesma dedicação. A mesma dedicação. Eu sou o primeiro que chego, o último que sai, entendeu? E eu não tenho horário, né? Eu fico lá direto. Vou sábado, vou domingo na escola, subo em telhado. Então isso aí, os vigilantes por si só, eles são as testemunhas, né? Você não tá a idade de subir mais em telhado, não. Pois é verdade. Você tá conservado, mas você... É verdade. Eu que semana passada virei 60, né? Pô, parabéns, Pois é. Vamos puxar o parabéns. Eu tô para aposentar, né, Oswaldo? Aí faz sentido, né? O cara tá 60, é a hora, chegou, né? E aí houve aquela questão do pessoal falar, a gente não quer você aqui, mas todo mundo bem educado, falou, a gente não quer você foi indicação, a gente quer um nosso aqui. E por incrível que pareça, eu fiquei subjúdice lá, né, a manhã toda. Eles foram lá na de Semar, conversaram, e quando eles voltaram, eles falaram que era assim. A de Semar era a diretora da Regional de Ensino. A diretora da Regional de Ensino. E ela conversou com eles, falou que era eu e pronto, acabou. E aí o que aconteceu? Aí eu tive que mostrar serviço e tudo. 2 anos depois, aí teve uma confusão. Eu falei que ia sair, os caras, nossa, nós estamos ferrados se o Jorge deixar a gente, né? Então, 2 anos, você já tinha conquistado, né? E a luta é desse jeito. A gente, assim, mas a minha ideia, eu sempre falo que eu faço uma extensão lá de casa. Eu fico mais tempo na escola do que em casa. Não só eu, mas acredito que todos vocês, né, como diretores, né, a nossa luta é essa, de ficar mais na escola. E aí dentro da escola eu quero sempre assim fazer o melhor, seja na parte pedagógica, seja na parte estrutural, que é a parte física, né, em tudo lá. E aquela questão, eu já tenho um laço muito grande com a comunidade, até porque eu sou comunidade, né? Eu moro lá, então eu vou ali no ponto alto, encontro alunos, encontro pais, encontro todo mundo, a gente fica conversando. É a hora que eu vou, encontro todo mundo, naquele comércio todo, entendeu? São 2 comércios que tem, né? Tem um comércio do ponto alto e tem um comércio que é do lado da escola. E eu frequento muito ali e as pessoas me conhecem mesmo, entendeu? Então a gente troca ideias e assim vai, é desse jeito. E assim, na verdade, para chegar na direção, eu trabalhei na regional por 6 anos, eu nunca pensei em ser gestor, né? Recebi o convite, até porque eu trabalhava nas escolas particulares do plano piloto, trabalhei em várias escolas e cursinhos, né, pré-vestibulares. Nunca pensei que eu ia ser diretor. E a de Semar, ela me ligou, né, que era a diretora da Regional de Ensino, e ela conversou comigo. Ela falou bem assim... Até então você nunca tinha pegado nem coordenação? Não, em escola pública não. Foi só em sala de aula, né? Só em sala de aula. Mas na particular, eu tive a oportunidade de ser coordenador. Eu já gerenciei o curso Alfa, né? O curso Alfa... Ele tinha uma escola aqui no Gama, né? Era um curso preparatório, e EJA, ele tinha aqui no Gama, na Asa Norte, Sobradinho, Planaltina. E num período de férias, né, eu ainda não era da Secretaria de Educação,
eles me chamaram para gerenciar o curso. Então, aí eu tive que contratar os professores, e aí minha luta foi mais diferenciada, porque eu tinha que contratar os professores, fazer o horário, e mais do que isso, eu tinha que dar aula. Então, como é que eu fazia? O sábado era o dia mais puxado. Lá em casa... Devia estar rico. Né? Não, mas meus amigos, eles conseguiram, montaram um prédiozinho, tudo. Eu, porque eu investi muito na família, e eu vou ser sincero. Não, mas o dono é que fica rico. Não é? E aí, só com suor, é verdade. E aí, nesse cursinho, gente, foi tão interessante, né? Que isso é uma curiosidade mesmo. Eu, no dia de sábado, é o dia que eu mais, assim, era mais complicado para mim. Eu, de manhã, eu ia para a Asa Norte, levava meu irmão, a gente dava aula lá na Asa Norte de manhã, a gente vinha, almoçava, vinha aqui pro Gama, a gente dava aula à tarde. À noite, a gente já passava em casa, só lanchava, eu deixava ele em Sobradinho e ia para Planaltina para dar aula. O João? O João. Eu deixava ele em Sobradinho e ia para Planaltina. E a gente não tinha carro. O carro era do meu pai. Meu pai nem sabia que a gente fazia isso. Meu pai morria de cima do carro. Se ele soubesse, ele ia cortar, né? Vocês pegavam o carro escondido para trabalhar? Não, era escondido não. A gente falava que estava precisando do carro e tudo. E à noite... Ele só nunca olhou o odômetro, né? Exato. A quilometragem. Se ele fosse uma pessoa mais esclarecida, ele já ia mais. E a gasolina, mesmo, quem né? que segurava? Nossa, eu mesmo. Mas você tem quanto tempo de secretaria, Jorge? De secretaria eu tenho 26 anos. Eu tenho 26 anos de secretaria, eu tenho 6 anos de contrato temporário e eu comecei a trabalhar na semana que eu fiz 15 anos, eu comecei a trabalhar com minha carteira assinada. Para mim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, 1980. Minha carteira foi assinada dia 1º de junho. Então, dia 1º de junho de 1980 foi assinada minha carteira. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu não parei. Hoje eu tenho 44 anos, 9 meses, 16 dias de contribuição. É por isso que eu falo, nada me segura, porque eu tenho 44 anos, 9 meses de contribuição. Todos os dias? Eu tenho 16 dias. 16 dias. Todo dia eu vou colocando os dias. Faltam as horas, né? E... Para mim foi assim tudo de bom que aconteceu na minha vida, né? Eu costumo falar para as pessoas assim que no final de semana, para mim não existe final de semana. A hora que eu acordo, qual é a hora que eu acordo? Todo dia automático, 6 horas da manhã. Pode ser sábado, domingo, feriado, dia santo, o que for, 6 horas da manhã, eu estou em viagem, onde eu estiver, eu acordo 6 horas, já estou programado, meu corpo já está desse jeito, porque foi essa vida toda desse jeito, acordando 6 horas da manhã. Né? Tive assim, muitas dificuldades para dar aula no plano piloto, eu não tinha carro, eu tinha que ser o primeiro a chegar lá, saía às 5 horas da manhã. A minha luta, assim, minha trajetória não foi nada fácil não, mas assim, para mim tudo foi crescimento, para mim tudo assim foi... a coisa tinha que acontecer, na verdade, né? Foi tudo assim, para cada dia que eu vivi era uma coisa nova, uma sensação. Então, quando eu passei na Secretaria de Educação, eu estava muito bem colocado nas escolas do plano piloto, mas eu tinha que ir para a Secretaria de Educação, porque eu sabia que quando eu fosse aposentar era pela Secretaria de Educação. A escola particular, então eu sou um cara que tem mais experiência que todo mundo. Lá na escola eu tento falar, eu falo pro pessoal lá, eles não gostam. Eu falo, você não tem condições de dar uma escola particular, porque a escola particular é totalmente diferente, né? E eu convivi muito com as pessoas, eu ganhei muita experiência, eu ganhei muito, todas as escolas que eu passei. E nenhum de vocês vão perguntar qual é a escola que eu mais gostei, gente? Eu sei. Qual? CF10. Não, mais particular. O objetivo. Eu sei que toda escola particular, o primeiro dia que você chega lá, eles têm um canudinho. Aí eles vêm com o canudinho, enfia bem aqui no... Vai te super. Mas isso vocês falam, é perfeito, é isso mesmo. Mas nessa escola eu me sentia tão bem, a rogacionista do Guará. Cara, foi a melhor escola. Existe ainda, cara? Existe, o rogacionista existe. O rogar, a gente viajava, né, no meio do ano, a gente fazia curso, era fora, a gente viajava de avião, com grupo, só a gente mesmo, professor, a gente ia para São Paulo, a gente rodava muito, era muito legal. E eu tinha um laço muito grande com a direção. Quando a gente ia viajar de ônibus, o pessoal chegava, não, você vai com a gente na van. Eu falava, não, eu quero ir com o pessoal no ônibus aí, gente. Me libera, deixei lá com o pessoal lá e tal. Pra mim era mais interessante estar com o pessoal no ônibus. Mas foi tudo muito bacana. Foi a escola que eu mais gostei, entendeu? Mas passei por muitas escolas aí do plano piloto. Minha vida foi essa. Foi aquela correria toda até quando eu entrei na Secretaria de Educação. E as pessoas me disseram, Jorge, quando você passar na Secretaria de Educação, você vai largar tudo isso aí. E foi verdade mesmo. Falou, você vai deixar as particulares. Eu amava as particulares. Então foi uma pessoa assim
eu tive muito assim, conhecimento, né? Essas pessoas de alto escalão, aí todo mundo. Tive problemas com os alunos também, muitas situações, mas tudo muito bem resolvido, muito legal, bem tranquilo. Eu posso dizer para vocês de coração, eu fui muito amado na particular, mas muito mesmo, os alunos, professores, a equipe toda, mas muito mesmo. Eu tenho só boas recordações mesmo, entendeu? Para fechar aqui para vocês aqui, que o Oswaldo tá doido para falar aqui, vou deixar meu amigo também. Aconteceu uma cena uma vez lá na escola que eu estava trabalhando, eu não lembro qual escola, se foi no Rogacionista mesmo, mas não foi no Rogacionista não, deve ser de uma escola do plano piloto. O menino não fez o trabalho dele, foi Imaculada Conceição. O menino, todo mundo entregou o trabalho, ele não trouxe. Eu fui falar, cara, tu é um despreparado mesmo, hein? Vou te dar uma oportunidade amanhã cedo. Aí no dia seguinte, era um filho do desembargador. Esse desembargador, ele chegou cedinho lá com o filho. Ele era preparado, o desembargador, né? Ele era, o filho não. Aí esse homem chegou. Esse homem chegou, nossa, ele chegou falando que queria falar comigo de qualquer jeito e tudo. E eu falando, não, a história eu tenho que contar. Ele, não, eu quero falar com você. Eu, não. E eu tentando assim tudo. Ele, calma, moço, você nem me ouviu, que pressa é essa aí tudo. Ele falou, cara, eu vim aqui para te agradecer, professor. Esse meu filho, ele nunca tinha ido no meu local de trabalho. E ontem, pela primeira vez, ele ligou para mim e disse que queria ir lá. Eu mandei o motorista buscar ele foi lá, a gente fez o trabalho juntos. Foi a melhor coisa que aconteceu. Eu tô passando aqui nessa manhã só para te agradecer. Eu nunca tinha acontecido entre a gente isso aí, mas você conseguiu fazer e tudo. Aí eu falei, aí eu chamei mesmo despreparado e parará e tal. Se quiser eu xingo mais. Mas situações assim. Mas na escola normal, você era concursado ou você era contrato? Não, eu era contrato. Eu agradeço demais a escola normal. Eu fiquei, acho que foram 5 anos ou foram 4 anos. Com ele? Não, ele me deu aula em 85, pô. Cara. Porque assim, no supletivo no eixo. Mas você sabia que o André tem filmagem minha quando eu dava aula lá? O André, que trabalha comigo, o André tem filmagem, o André tem coisa demais, mas moça, aquilo ali. Se você for olhar, tudo é aula pro Oswaldo também, né? Se você for... São tantos, Oswaldo, que eu não lembro. Se você for ver... Não, eu ia lembrar. A galera que tá aí... Geralmente os professores não lembram dos alunos, mas os alunos lembram dos professores. Que foi da escola normal, que tem muita gente na escola normal que tá na secretaria. Acho que quase todo mundo. Todo mundo foi aluno do Oswaldo. Do Oswaldo também, mas do Jorge. A gente foi uma vez no... Alguns do Carlos Jorge. A gente foi num evento desse de gestão. Aí eu falei assim, Jorgeão, tu deu aula pro Wilson, o Wilson vai aposentar primeiro que você. O Jorge, pro Wilson não. Então assim, Jorge, tem uma galera que gosta de você aí, que tem esse carinho, essa galera da escola normal. Eu falo escola normal porque assim... Porque no primeiro ano meu lá da escola normal, tinha 2 turmas de terceiros anos, né? Então naquela turma lá, acho que foram 65 alunos foram aprovados no primeiro momento. Muita coisa pra gente. Foi fantástico, eles foram aprovados, tocando a vida e tal. Nossa, quem lembra muito da história e pode contar também é o João do 29. Né? 29, onde João 14, Joãozinho. 14, é o Joãozinho, 14. O Joãozinho, ele me acompanha esse tempo todinho. Então manda um abraço pra ele aí. Não, eu queria aproveitar e mandar um abração pra vocês. Compartilhar esse vídeo no grupo, né? Os bons tempos nossos lá, porque eu sei que você vai ter sua participação. Manda um abraço pro Cristiano, porque o Cristiano é teu fã, velho. O Cristiano, a gente jogou bola juntos, entendeu? Tem toda essa história, entendeu? Ele sempre foi ruim de bola, né? A cara ali ele me quebrou, rapaz. A esposa dele brigou com ele durante o jogo, ele me quebrou, ele sabe dessa história perfeitamente. Ele me quebrou. Você joga bem? Cara, eu era craque. O Joãozinho sabe disso, eu era, mas é passado. Era. Modesto. Fui, mas tudo é passado. E ele não aceitava, sim, né, os artilheiros. E aí ele não aceitava drible, olezinho, entendeu? Ele ficava nervoso, ele mesmo falava, na minha frente vai fazer isso não, ele me quebrou mesmo, tinha que sair do jogo. Mas fui, hoje eu tô vivendo de nome. Fala pena que você não guarda rancor. Não, ô Cristiano, se você estiver ouvindo isso aí, fica tranquilo. A tua história aqui, eu tô falando aqui só a verdade mesmo, fica tranquilo. Um abração, meu filho. Pois é, gente, mas assim, são coisas assim, muito assim, a educação trouxe muitas coisas assim, na minha vida mesmo. Eu nunca, ainda vou ser sincero, nunca pensei em trabalhar na educação. Eu trabalhava no comércio, aí eu trabalhei por muitos anos, aí eu fiquei desempregado, não estava conseguindo uma colocação no mercado de trabalho, e aí
um amigo meu falou, cara, eu tava no 5º semestre de geografia lá no CEUB, tava trancado, porque eu já tava em vias de sair da empresa, eu tava complicado, ia começar o semestre, eu não ia ter como pagar. Aí o meu amigo chegou e falou bem assim, cara, por que você não vai lá na regional? Acho que vocês não vão lembrar, a regional funcionava ali perto do supermercado ali, do Comper. Tinha um escritóriozinho, ficava lá. E eu falei, cara, eu vou lá. E ele falou, vai mesmo que você vai conseguir. Aí eu não tinha documentação. Aí eu cheguei lá, quem me atendeu foi a Leila. A Leila veio, me atendeu. Aí a Leila, ela fez uma leitura perfeita de mim. A Leila viu meu desespero, aquele negócio todo. A Leila falou, cadê sua documentação? Eu falei, tá lá na escola. Mas você não tá atrás, você não tá estudando, né? Eu falei, não. Ela falou, vou fazer uma coisa pra você. Vou arranjar a vaga aqui pra você. Você vai trabalhar. E quando você tiver o dinheiro, você vai resolver sua vida e vai trazer o documento até dezembro. Isso era 14 de junho. Aí ela me mandou lá pro 7/6 à noite. Aí eu fui pro 7/6 à noite. Não tinha entrado professor nenhum desde o começo do ano. E ela estava desesperada. Eu cheguei ali, então eu fui tipo assim, um salvador da pátria. Hoje a disputa é grande. Tem banco, tem esse negócio todo. A cada semestre forma vários alunos e tal. Naquela época não. Então ela me aceitou. Era assim, foi aquela confiança. E eu realmente fui, concluí o curso. E antes de dezembro eu fui lá, levei a quitação, o documento tudinho para ela. E a Leila, ela sabia muito bem minha história, ela sabia minha história, que a gente virou muito assim, ela virou minha amiga mesmo, entendeu? E eu contava isso pra ela, Jorge, foi de Deus mesmo, eu não te conhecia nem nada, foi de um toque de Deus, aconteceu isso. E foi quando eu entrei e tomei gosto, da forma como eu fui muito recebido, eu fui pro 7/6, o pessoal me acolheram mesmo muito e durante o dia eu fui pro CF10, né? Meu contrato foi de CF10, o pessoal também me acolheram muito, né? Que era o Valdemir, o Sidney, o Edson. Eles estão aposentados, mas esses caras me acolheram. Eu tava prestes a casar com eles e no ano seguinte eu me casei e vivi através desse contrato. Então eu sofri muito, porque eu dependia do contrato. E hoje eu entendo perfeitamente o que é um contrato, entendeu? Porque eu vivenciei, eu passei por tudo isso. É como eu falo na educação. Eu trabalhei com os meninos lá do plano piloto, filho de deputados, senadores, eu trabalhei com filho de desembargador, da chefia da Polícia Civil, da Federal. Eu trabalhei com esses meninos tudinho aí, dos pais deles, essas famílias de médico, tudo, entendeu? Eu frequentei a casa de alguns, entendeu? Eles iam na escola, tinham uma consideração muito grande comigo, entendeu? Mas quando eu recebi o convite, eu vi que meu lugar era aqui, né? Aqui na rede pública mesmo. Eu sou aluno da rede pública, né? Eu passei muitos perrengues. Hoje o uniforme é de graça, o livro é de graça. Na minha época, minha mãe, assim, que Deus a tenha, ela se esforçava muito para comprar um livro. Então minha mãe comprava um livro para o João, que o João estava numa série na minha frente, um livro de português para o João, de matemática para mim. Não dava para comprar todos os livros para o João e os para mim. Então era desse jeito. Naquela época usava um bolso. Digamos que esse bolso hoje seja cinco reais. A gente não tinha dinheiro para comprar esse bolso. Então, eu chegava toda vez na direção e falava, minha mãe não tem dinheiro, meu pai não deixa a gente ficar assim, desse jeito. Era muita humilhação, entendeu? Mas ninguém mandou a gente para casa, acolheu a gente do jeito que a gente estava lá. E... deixa eu cortar rapidinho. Eu trabalhei também em escola particular e, é um aprendizado trabalhar em escola particular. Sim, mas a secretaria, a gente tem liberdade para trabalhar, liberdade para você... ser o professor, você tem que ser o professor. Que a gente trabalhava em escola particular que tinha sistema de ensino. Posso dizer que é um negócio, uma M, né? Sistema de ensino. E aí você fica engessado, às vezes você não consegue dar aquela aula porque você tem que seguir aquele cronograma. E na escola pública não, cara, você tem a liberdade. Eu aprendi muito na escola particular também, mas na escola pública é onde você se encontra mesmo. Pra você ter ideia, eu fui fazer um teste. Escola particular você sabe como que é. Você entra numa escola e os caras já chegam e já te indicam. Jorge, tem uma vaga na escola tal, já falei de você, vai lá e faz. Então minha situação sempre foi... Muito embora eu fiz teste, em todas as escolas tinha que fazer teste, eu fazia o teste. Mas numa dessas escolas eu cheguei no Imaculada Conceição, né? Eu estava trabalhando no rogacionista, aí meu amigo lá, um professor de física, falou, cara, tá tendo uma vaga lá de geografia. O professor saiu, porque ele pegou a coordenação e tá precisando de substituto.
vai lá e tudo. Aí eu cheguei lá, o pessoal tava saindo para uma... Acho que eles iam num museu, alguma coisa, no congresso, alguma coisa assim, os terceiros anos. Aí a coordenadora, porque na escola particular quem manda é o coordenador, né? Ele tem superpoderes, ele que demite, contrata, é o coordenador. Seja amigo do coordenador. Exato. Aí a coordenadora falou bem assim, ó, eu me apresentei, ela falou, Carlos Jorge, eu tô saindo aqui tudo, mas eu tô com o horário prontinho para você entrar, você vai dar aula hoje. Eu falei, quem é que vai me observar? Ela, não, vai ser os alunos, porque a gente tá saindo todo mundo, vai ser os alunos, não tem o que fazer não. E vou dizer mais para você, já passaram 3 aqui, tu é o 4º. Eu falei, então tá bom. Aí eu obedeci aquele horário e tudo e tal. No dia seguinte ela me ligou, que era até meu aniversário, dia seguinte. Ela sabia, né? Ela falou, quero dar uma notícia pra você. Você foi escolhido, por unanimidade, todos os meninos escolheram vocês. Mas lá a gente falou de tudo, de droga, de todos os meninos que dizem que é pra Holanda. E lá, você sabia, professor, como que é a droga e tal. Mas nós conversamos de tudo. Foi bom, todas as salas que eu entrei, foram muitas perguntas, uma aula do meu jeito, né? Geopolítica. Exato. Sociedade. Você deu aula em escola particular também? Eu estudei. Você Aula em estudou? escola particular, eu nunca trabalhei em escola particular, não. E sempre foi tranquilo assim, Oswaldo? Cara, Eu preciso confessar um negócio aqui. Que uma vez eu tava lá no Macário, o Macário falou, Tom, é problema demais. Eu queria ser tranquilo, igual o Oswaldo. Oswaldo desenho. cara, assim, eu já fui muito estourado, sabe? Quando eu entrei na Secretaria de Educação, eu quando dava aula, eu era muito, muito, muito brigão. Sério? Oxi! Teve uma vez que chegou um aluno, tava me enchendo o saco. Eu peguei e levei ele pra direção. E falei pro diretor da época, chama o pai desse menino aqui. Por quê? Porque eu não posso bater nele, eu vou bater no pai. Eu vou bater no pai dele, eu não posso bater. O moleque ficou assustado. Disse, não, Oswaldo, não, caramba, fica quieto aí. Que eu tô puto aqui, velho. O cara me deu até um dia de folga. Mas eu era estourado. Oxi, menino me provocava. Eu falava aqui no colégio, a gente não faz nada não. Mas se a gente sair daqui, tu me encontrar na rua, moleque, tu corre. Você fez igual aquele professor lá do... Teve Qual? um professor aí de sexta-feira. O professor se deu mal, viu? E eu gostaria de deixar a não recomendação de você desafiar o aluno dentro de sala de aula. Aquele lá do Ave Branca. De Taguatinga, né? do Ave Branca aí. Cara, ele foi uma velho. violência ali. Nossa, Cara, Eu não posso começar não, quer dizer, tá não? Isso, depois você vai olhar aí. um A negócio... gente sofre, viu? Não, Oswaldo, mas conta pra gente aí um pouco da sua história como professor. Como é que você chegou nessa história de... Então, Primeiro, como é que você virou de professor e depois como é que você chegou vamos na lá. Na direção. Primeiro agradecer o convite de vocês, né? Já que me apresentar, né, Oswaldo. Oswaldo. Diretor de CF1, estou diretor, né? Sou professor de educação Há quanto física. tempo? Eu estou lá na direção desde 2014, se eu não estiver enganado. Mas porque eu tenho que contar a história para me lembrar de quando foi que eu entrei na direção. Quando foi que te cooptaram? Eu entrei na secretaria como contrato, né? Como estava contando para vocês antes. Na época que a gente estudava, no segundo semestre ele já te oferecia, né? Para trabalhar. E aí eu me apresentei lá, estava no segundo semestre, assinei um contrato lá que você tem tanto tempo para se formar. Essa balela toda lá. E aí, o primeiro colégio que eu trabalhei como professor foi o colégio que minha mãe era diretora. E era assim, eu trabalhava 20 horas. Minha mãe era minha chefe à tarde, meu pai era meu chefe de manhã, porque eu trabalhava na Nova Em Casa. família, né? Meu pai trabalhava Você trabalhava em 2 empregos. Meus pais eram professores. Meus pais eram professores de História e de Geografia. E sempre trabalharam no CF5. Minha mãe era diretora de lá na época, meu pai trabalhava, ele era professor e ele também era jornalista pelo GDF. Ele era igual o pai do Cris, tinha 2 empregos. Tinha 2 empregos. O Júlio. Tinha 2 empregos. Então ele trabalhava como jornalista na administração do Gama e como professor. Na administração do Gama, ele trabalhava na parte de jornalismo, então como ele fazia muito trabalho assim, e precisava de alguém para filmar, fotografar, e botava os filhos para ajudar, né? E como eu ficava sempre ajudando ele, o administrador da época falou assim, quem é esse rapazinho aí que tá sempre com o Pedro? É o filho dele. E ele trabalha aqui? Não, ele só veio ajudar o pai dele. Então, emprega ele aí, já que ele já tá fazendo todo dia. E foi meu primeiro emprego, foi esse. Fazendo. Cinegrafista.
Eu era cinegrafista, meu pai tava lá fotografando e eu filmando. Isso, e aí eu peguei contrato como professor. E aí meu pai era meu chefe de manhã, minha mãe era minha chefe à tarde. Na hora do almoço era uma reunião. Ou seja, todo mundo junto. você tá na onça, né? Que você E eu tinha o quê? Eu tinha 19 anos, 19 para 20 anos. Era engraçado, eu E à dava aula. noite você tava lá Na faculdade. Na faculdade. E era engraçado, eu dava aula pros meninos, né? Moleque na faixa de 15, de 16. Chegou, eu te encontrava nas festas, 19 anos, né? De noite eu encontrava nas festas. Agora eu entendi. Um cara de 19 anos, o cara ficava bravo mesmo com os alunos. Pois é, aí à tarde eu ia pras festas, encontrava a galera, né? Esse moleque chegava assim, ei, professor, não, porra, aqui não, cara. Professor o quê? Pensar que eu tenho 30 anos. Negócio de professor, pai, deixa eu ver não. É uma coisa engraçada, até hoje eu faço minha chega, não pode me chamar de Oswaldo, cara. Já acho que é hábito, desde sempre, né? Foi assim. E aí comecei como contrato, trabalhei muito tempo como contrato, passei no concurso, foi até engraçado. A gente estava na faculdade, aí uns amigos, vamos fazer uma prova aí de concurso. A gente não formou ainda, não, cara, só pra gente ver como é que é. Boa. Né? A gente ver como é que é, quando for pra valer, a gente já tem a manha, né? Só que eu passei. Você fez brincando e passou? Eu passei. Assim, o interessante foi assim, geralmente a gente faz um cursinho, alguma coisa. Tudo que caiu na prova, eu estava estudando na faculdade. Então não foi assim uma cagada, né? O que eu estava estudando na faculdade coincidiu de ser o que caiu na prova. Então não tive muita dificuldade de responder. Acabei, passei, aí fui me apresentar, né? Recebi telegrama na época. Fui lá, cheguei, sentei lá e o cara, não, acabou essa bagunça, isso aqui não é igual a época do Roriz, não, que você chegava e óbvio. E aí mandou embora. Mas você era contrato na escola. Contrato, como contrato podia. Sendo que você estava no segundo semestre ainda, aí você dava aula. Aí depois você passou no concurso, e não chegou podia assumir lá. porque não estava formado. Mas como contrato Como você podia. contrato podia. Mas deixa eu E aí só... o cara falou, não, acabou essa bagunça aqui. Pode Mas assim, ó, embora. pra quem é mais novo aqui, igual o Enio ali... Gente, eu cometi o erro 2 vezes. Você não apresentou Não mesmo. apresentou. Hoje, nós estamos aqui com o privilégio de ter o Enio na técnica, tá? Controlando tudo, ajudando bastante a gente. A gente apresenta, vai ficando emocionado com as pessoas que estão lá, entendeu? O Enio fica no escurinho. Boa tarde pro Enio, desculpa aí, boa noite, ele tá aí com a gente. E aí a gente fazia o contrato, era com currículo. Você pegava o currículo, Tipo você um tinha, portfólio. levava na CRE, na GRE na época, e lá eles conferiam a documentação e te faziam a classificação. Contigo foi assim, contigo foi assim. Comigo também, a época que eu trabalhei de contrato também é assim, a gente pegava o currículo, fazia, e quanto mais, aí é aquela coisa da gente dar aula em escola particular, né? Pô, o cara deu 10 escolas particulares, aí o currículo do cara tá grande. Também, Mas aí, continue, só pra dizer como é que a gente fazia a contratação. Oswaldo, eu nunca fiz isso na minha vida, eu vou contar agora. Vocês lembram do tempo da Késia, né? Que era aqui da Unigep. Sei. Aí eu comecei em 2011 e eu tava com o braço quebrado. E eu ganhava R$800 na No Limite. E aí não dava pra nada. E aí eu ia ganhar 3 e pouco agora com o contrato. Mas você acabou de fazer a propaganda do Limite agora. Não tem problema não. Você vai ganhar agora A bolsa. uma bolsa pra você olhar lá. Tamo aí. Aí cheguei lá com um braço quebrado, né? Coloquei um braço assim e tal. Aí cheguei lá na hora pra assinar o contrato. Aí ela, mas você não pode assumir não. Eu falei, posso assumir sim. Aí ela, não, você tá de atestado. Eu que atestado. Ela, você pode trabalhar com esse braço? Ela, eu posso. Aí ela, então assina aqui o contrato. Braço direito quebrado, só que eu sou canhoto. Aí eu peguei aqui. Você acha que se eu tivesse... nem que eu botasse na boca aqui. Colocava o papel assim, ó. Na mesma hora eu assinava o contrato. Pois é, inclusive eu trabalhei muito tempo em academia também, esqueci de citar isso, né? Trabalhei em várias academias. O cara da área de educação física, o cara da educação física que não trabalhou em academia não fez educação física. E aí eu tinha esquecido desse negócio de secretaria de educação, eu falei, já era, não vamos chamar de novo. Inclusive eu estava na academia trabalhando,
Aí me falaram, né, que eu tinha recebido o telegrama para você se apresentar de novo. Aí eu fui me apresentar. Eu lembrei da história que você falou que você achava que não tinha vaga no Gama, né? Exato. Fui me apresentar, não sabia onde era regional, não sabia nada, não sabia onde ficava, só sabia onde era o CF5, porque minha mãe era diretora de lá. Aí, é porque eu também trabalhei muito em escola em Santa Maria, então não sabia todas as escolas do Gama. Trabalhei no CF10 uma época de contrato. À noite tu trabalhou lá comigo, tu já foi CF10, lá aí, eu ia falar no finalzinho, tu já foi não CF10. Não fui aluno, também. mas já fui professor. Fui professor lá. Aí voltei, me apresentei novamente, já agora dessa vez tudo certinho, formado. Aí a menina falou de Planaltina. Eu falei, Planaltina? Não, mas eu tô vindo da regional do Gama agora, nunca nem fui lá. Me falaram que tem vaga lá. Peraí que eu vou ver de novo. Passei lá no computador. Tem vaga no Gama. CF10 e CF1. Era CF10? Não era CF10, era outra escola de CF1. Aí eu falei, caramba, velho. Onde é que fica esse CF1? E na época eu trabalhava na Shirley, né? A academia ficava em frente ao Corpo de Bombeiros. Eu falei, onde é que fica? Bota aí CF1, não sei nem onde é que fica isso aí, bota isso aí mesmo. E o CF1 muito era atrás do lado, cara. Do lado. Você ia a pé, só eu ia na rua, pô. Eu dava aula, no colégio de manhã, tava meio-dia, eu dava aula na hora do almoço na academia e voltava à tarde pra coordenação do colégio. Que massa. Porque a Nishile é onde é aquela concessionária agora, né? E foi na sorte, assim. E aí ainda tem Shirley? Não. Ela tá trabalhando com outra coisa agora, ela não tá mais mexendo com a academia. E assim começou minha carreira lá no CF1, né? Que eu tô lá desde 2000. Fiquei dando aula até 2006, 2007. E como eu era muito brigão, assim, de chamar menino pra porrada e tudo, aí o diretor da época, o Igner, né? Você tem que vir pra coordenação. Você tem que vir pra coordenação, que não tem medo de você, tu vai botar a ordem aqui. Eu falei, que coordenação aqui, cara? Eu dou minha aula, vou embora pra casa, tem aula na academia pra dar. Não quero mexer com isso não, isso é dor de cabeça demais. Todo mundo reclamando aí. Eu fico só ouvindo nos corredores. Esse diretor não faz nada, esse coordenador não faz nada. Eu falei, não quero isso pra mim não. Ele ficou uns 6 meses me enchendo o saco. Aí ele me convenceu, falou assim, não, você vai ser candidato aí a coordenador. Eu falei que ninguém vai votar em mim não, pô. Aí ele falou, não, vai, só vai. Aí eu fui, me candidatei, 3 votos. Ele falou, não sei, só precisa ser candidato, desde que eu vi 3 votos. Aí o Sérgio, o finado Sérgio, né, falou assim, foi eu, você e quem que votou? Eu falei, você e mais 2, porque nem eu votei em mim, Sérgio, nem eu votei em mim. Então eu não sei quem foi que votou esses outros 2. Eu sei que um foi você, deve ser o Igner, o outro, né? E o outro eu não sei. Pô, você não votou em você. Não votei não, nem eu tava acreditando. Não tava. Aí eu falei, beleza, né? E foram eleitos os três pessoas foram eleitas lá, né? Se candidataram, as outras 3. Só que ele chegou para uma das pessoas, a terceira colocada, e falou, você vai cuidar do disciplinar. E já era uma senhora, ela falou, não, disciplinar eu não dou conta não. Não, então, eu já sabia. Que ele falou, você só tem que estar lá no meio. Deixa eu te falar, essa senhora aposentou? Já. Então pode falar. Ela não vai estar vendo. Não vai estar vendo, Ela que tinha sido eleita, aí ele falou, então você vai ficar. Não, mas ele já tinha colocado que ele precisava de alguém disciplinar. Não foi uma coisa assim, ele não enganou ninguém. Era uma necessidade. Até porque ele viu o perfil em você, como né? Ela foi a terceira colocada, ela falou, sobrou pra você. Você que vai ficar, não, disciplinar, não quero não, vou sair. Aí ela falou, pode olha. Tudo e entrei a favor. Entrei como disciplinar, no outro ano eu fui o coordenador mais votado. O pessoal gostou do trabalho que você fez. O menino me olhava e saia correndo. Falava assim, Oswaldo, passa na minha sala, só passa na frente. Os moleques tudo ficava quieto. Porque eu era meio louco, né? Então eu fiquei como coordenador uns 2, 3 anos. Aí veio o convite dele para mim ser vice-diretor. Eu falei, não, cara, tá só piorando, eu não vou mexer com isso não, negócio de vice-diretor. Aí eu falei, tem gente mais antiga, isso vai dar briga, e realmente deu confusão lá na época. Mas ele comprou a briga mesmo. Ele teve uma época, assim, como tava dando muito problema, tinha gente falava, não, Oswaldo não tem preparo para isso, pá. Ele falou, então faz o seguinte, vocês vão escolher o vice-diretor e o diretor também, que eu tô saindo. E aí, até agradecer a força que o Igner, não sei se ele vai ver depois aí. Não sei se você tem que agradecer ou... Cara, eu agradeço ou reclamar. Eu agradeço porque, assim, é um cara que me ensinou muito. Eu me espelho muito nele para dirigir o colégio até hoje.
era um cara muito tranquilo, muito... Vocês trabalharam junto há muito tempo, não foi? Vocês eram o bicho era uma comédia, eu não vou contar a história dele aqui, porque não... O horário não sei. Um pouquinho eu sei. O horário não não contar, permite. que ele não aposentou ainda, então é melhor não. E aí ele botou o carro dele à disposição se eu não fosse vice-diretor dele. Ele acreditava mesmo em você, né? Aí eu entrei, fiquei 1 ano como vice-diretor, aí ele falou assim, beleza, seguinte, eu tô saindo, ano que vem você, final do ano que vem você é o diretor. Caiu no golpe. Aí eu falei, cara, você é louco, bicho. Puta, cara. Aí eu entrei como diretor e aí ele falou assim, e a chapa vai ser você e o Sérgio. Mas ele tinha tanta moral no colégio, que não teve chapa contra, não teve nada. Falou, é você e o Sérgio, vocês vão ser os diretores. E ele saía e falava assim, olha, pra todo mundo votar neles. Cara, não teve outra chapa, todo mundo votou na gente. E muita gente criticava o Sérgio, porque o Sérgio também era 2 voados lá no Cara, colégio. o Sérgio era muito engraçado. Era dois quando tinha coordenação, ficava eu e ele sentados um do lado do outro. Aí eu ficava quietinho, aí ele abria a boca. Eu falei, não, Sérgio, o que foi? Cala a boca, porra. Quem não é visto não é lembrado. O dia que a gente não vier, ninguém vai saber que a gente veio. Tu ficar toda hora perguntando alguma coisa, O pessoal vai notar, cadê o Sérgio? né? Então fica quando quieto. vier, vai Aí, sentir falta. meu Oswaldo. E o bicho era meu parceiraço. Né? Era ele e o Ignis, os caras mais brother que eu tive lá na escola, assim, na época principalmente. E aí, pegou ele e o Sérgio, e o Ignis chegou pra gente e falou assim, olha, cara, a questão de falarem que vocês não têm competência, isso aí vocês vão aprender. Porque para você trabalhar junto com alguém, a competência é importante, mas a confiança vem primeiro. verdade. Não adianta você botar alguém super competente e ser um FDP, que vai te lascar lá na frente. Se você não tiver confiança em quem trabalha com você, esquece, cara. E eu sei que vocês dois são amigos, vocês não vão Passar a perna, no se outro, sacanear. né? E aí foi. Ele foi meu vice-diretor muito tempo. Aí, depois de um certo tempo, falou, não quero mais isso. Não, eu acho que... Mas na época que a gente ficou, nem tinha questão de eleição, assim, conturbada, não tinha outra chapa, nem nada. Aí o último ano dele, ele falou, não tô afim mais disso aqui não, muita punhação, pai. Queria ficar mais com a filha, que era um sonho dele, era ter filho, ele teve, né? Que bacana. E aí, ele saiu, eu convidei o Pedro Inácio, que era a pessoa mais próxima que eu tinha lá, porque eu assim, super competente, mas sempre sempre vi esse lado da confiança, entendeu? Eu falei, não, vou chamar o Pedro Inácio, então. E aí, estamos lá até hoje. Mas é uma história, são 2 histórias de superação. São 2 histórias que a gente vê de superação. A gente pensa, né, vou falar que o Oswaldo é tranquilo, mas até ele chegar nesse patamar, ele mesmo ter esse nível de tranquilidade. Você já foi lá no CF1? Já fui Você lá. Chega lá, tá Oswaldo no corredor, bermuda, meio no meio da canela, e organizando os meninos, e os meninos de boa, passa. Tranquilo. Jorjão recebendo os meninos na porta da escola. Eu converso muito com meus alunos, assim, eu parei da fase de brigar, né, tem um bom tempo, então eu sempre converso com eles assim, e falo, cara, o que é da tua vida, velho? Pô, bicho, ó, se você não quer estudar, dá vaga pra outro, cara. Não vou ficar aqui dando lição de moral pra você, isso aí você já deve escutar a vida toda, você tá aqui... O tanto de gente que já deve ter te aconselhado, te falado. Então eu não vou ficar aqui falando, não, meu querido, estuda, vai ser bom pra você. Não, o que tu quer? Tu acha que estudar vai resolver a sua vida? Sei lá, de repente você vai trabalhar, tem alguma coisa em mente. Mas se for pra ficar aqui perturbando, atrapalhando o serviço dos outros, cara... E vários meninos falaram assim, não, Oswaldo, beleza, resolveram estudar, ficaram, conversaram. Não adianta você ficar brigando com esses meninos. A gente, eu penso que alguns alunos da gente escutam tanto não, tem a porta fechada o tempo inteiro, ou, sabe, são tão maltratados que quando eles chegam lá pra gente, isso aqui é fato pra gente, né? Pra mim, pra você, pra vocês dois. Quando a gente conversa com eles, poxa, dá aquele alerta, fala que a gente está conversando com ele, mas a gente está preocupado, a gente não está pagando sapo. A gente está tendo uma conversa franca, aquilo ali é uma terapia para ele e às vezes pra gente também, porque... Às vezes me dá dor de cabeça, que ele sai da sala, o que foi? O professor te mandou pra cá? Não, eu tava querendo conversar. Falei, puta merda, moleque, não, vai pra sala, depois a gente conversa. A gente... Ficou queridão. A gente se empolgou com os caras e esqueceu de falar dos patrocinadores. Mas tem uma coisa, que às vezes tem conversas que a gente tem com os estudantes
que muitas vezes é a única conversa que ele vai ter daquele nível a vida O inteira. único apoio que ele tem. Vai ser, tipo assim, tem uma conversa que a gente tem com o estudante que outra pessoa, que talvez durante a vida inteira dele, ele não vai ter aquela conversa, e era aquele momento que ele estava precisando. Isso não tem preço. Eu sou muito amigo de ex-alunos meus. Muito. O Renato DK, que é do futebol do Aranhada. O Renato, ele formou em educação física, né? Cara, um profissional excelente, o Renato. É amigo, eu considero amigo. O Vitinho também, que trabalhou educação física também. Então eu tenho ex-alunos assim que são amigos meus até hoje. Assim. É que você cria um laço, né? Que eles falam assim, eu só sou meu professor. Ah, só foi teu professor? Nunca. É isso. Como é que tu é amigo desse cara de jeito assim? Esse grau de amizade. Legal. Por falar em Renato, que não é o Renato DK, é o Renato da Jota. Vamos agradecer os nossos patrocinadores, Jota Papelaria, Jota Office Shop, a Renato. única que te dá cashback. Estão precisando desse cashback aí. Renato, um abraço para você. Socorria as escolas. Não, mas Socorre ele continua, ainda, ele vai cara, continuar ainda é um cara muito socorrendo forte. ainda. Me ajudou um muito abraço. também. Não, todo mundo, né? Todo mundo. Renato, E também para o nosso amigo Sandro Santos, da SG Eletrônica e Informática, fazendo tudo, desde informática, passando por ar-condicionado, pintura de quadra, sobe muro, quebra muro. Passa fio, tira fio, Fio. põe câmera, tira câmera, faz tudo. formata cara. computador, abraço pro Sandro, SG Informática, box lá na feira, que eu não sei nem qual é o número do box do bicho, Pois velho. ele vai ter que Mas é mandar lá pra na gente. feira do Deixa aí do nos Gama ali. comentários. Shopping Popular do Gama lá. Sandro, aquele abraço. Jorge, qual que foi, assim, o maior desafio que você superou dessa trajetória? Porque o que eu vi de você, quando você fala que colocava bolso, você ia... Vocês... A pergunta que eu tô... Vocês eram muito pobre ou só pobre? A classificação é meio estranho dizer isso, né? Só até para responder é meio complicado, mas talvez a gente tava numa linha muito abaixo mesmo, entendeu? E a gente tinha, assim, a minha questão de escolar foi mais complexa porque meu pai, ele era alcoólatra, né, na ocasião, minha mãe que trabalhava, então as dificuldades eram imensas. Eu sempre, assim, com 9 anos, eu vendia jornal. Desculpa, Jorge, então era Sim. melhor, o carro era melhor na sua mão mesmo, seu pai. Então... então tem tudo isso, Vocês né? cuidavam gente? melhor do carro. Vocês cuidavam melhor do carro. Mas desde os 9 anos você vendia Já vê jornal. Então, rapaz, para vender o jornal, imagine eu morando ali na X-Leste ali, e eu e meu irmão João, né, a gente pequenininho, descendo no escuro para pegar jornal na banca do Tonho, ali no Mercado 2 ali, subir com aqueles jornais pesados para vender lá O na Mercado X. 2 é lá no o Oeste, né? Não, no Não, no Leste. Leste, É no no Leste. Leste, Mercadão. Ah, o Mercado É, do Mercado Leste. Leste. Ali, aquela Mercado banca do Tonho que agora virou chaveiro, né? Então a gente Sei. pegava o jornal ali. Pra mim, nessa época, a pior época era de chuva, né? Que você tinha que vender, porque tinha que contar com aquele dinheiro. Talvez naquele momento ali era o melhor almoço nosso da semana, era no domingo que a gente comprava as coisas, né? E com o dinheiro do jornal. Então, assim, a gente pequenininho já foi vencendo toda essa questão trabalho e educação. Era trabalho e escola e foi desse jeito. E minha mãe sempre passava assim, gente, vocês podem desanimar, tem que ser assim e tal. Então, assim, a leitura que eu faço hoje, né, dos meninos da rede pública, eu tenho um carinho mas muito, muito, muito grande, porque é o que eu falo para eles. Se vocês quiserem ter alguma coisa na vida, vocês vão ter que estudar, porque hoje com o estudo já está difícil, sem ele é pior ainda, entendeu? Mas você tem que acreditar, né? Tem que acreditar. Geralmente nas formaturas eu sempre falo para os meninos, né? Assim que eu consegui, os professores estão lá conseguiram, e eles vão conseguir também, né? Eles não vão ser exceção. E a gente fica nessa torcida aí para os meninos. Mas os desafios, assim, você fala quanto escola mesmo, CF10... Eu digo o desafio de vida desse, mesmo, igual você vinha de falando. vida, Isso aí foi porque um desafio muito é grande. um desafio. Moço, eu tenho que contar aqui para vocês, eu estou contando em primeiras mãos. Imagine meu pai chegando na escola bêbado. E os caras sabiam que era meu pai. E os caras, e entrou um cara bebão aí, tudo. E você entendeu? já era profissional. Não, eu Você ainda era na minha vida de estudante? estudante, para vocês terem ideia. Naquela época, para você ter ideia, aí o que aconteceu? Os caras desse jeito, meu pai, mas
cambaleando mesmo, e os caras tirando sarro da gente. A gente só pegava o material e ia embora. Hoje a gente não consegue sair da escola, né? Sem uma autorização, um maior que vai lá e tudo direitinho. E naquela época você vê que uma coisa era bem solta mesmo. Então eu e meu irmão, a gente só pegava o material e ia pra casa, né? Porque os caras curtindo com a gente no dia seguinte. Fácil não foi, entendeu? Mas aí lá nos anos 80 meu pai largou a bebida, né? Passou a ser uma outra pessoa e as coisas mudaram pra gente, né? Mas assim, nós passamos perrengues mesmo, entendeu? Mas assim, eu não tenho vergonha de falar, porque Deus, eu né, vejo, Jorge? sim, com certeza. E eu vejo tudo que passou pra gente, serviu como crescimento, entendeu? Que a gente não desanimou e a gente foi tocando nossa vida e tal. Né? E é interessante você falar isso, porque às vezes tem pessoas que estão nessa situação, né? E para eles, às vezes, é até Exato. um aprendizado também, né? Sabe? Você mais do que ninguém tem tem a conversa que o Tom falou, né? Às vezes a gente tem uma conversa com um aluno que vai ser aquela conversa mais que vai dar mais apoio para ele mudar, para ele virar a chave às vezes do que ele até para um aluno que está passando por essa situação, né? Que o pai é o bosta, E sem né? querer controlar, como você falou, não é querendo, você tem que se comportar desse jeito aqui porque esse é o jeito, não, é mais aquela conversa, e aí, conta pra mim. Sabe qual é o exemplo que eu dou para eles assim? Cara, imagina você tá trabalhando, você trabalha? Aí alguns falam, você trabalha. Pois é, imagina um cara enchendo teu saco no teu serviço. É tu aqui no meio. Imagina. Não, cara, tu estiver trabalhando, o cara fala enchendo teu assim, saco. desculpa, Oswaldo, desculpa, você é gente boa, eu vou embora. Eu não vou mais encher Não o dá, saco. cara, o cara mesmo levanta, pô, aí tu vai, perturba, o professor vem aqui reclamar, eu tenho outra coisa pra fazer, eu tenho que parar pra ficar aqui te dando lição de moral, pô, cara, é chato pra caramba, aí o moleque, tá, beleza. Ô Jorge, a gente está inaugurando um quadro. Mas eu só queria falar um trechinho para vocês. Fala. Eu dei aula no Rogacionista, no Projeção de Taguatinga, mas eu dei na Rede Projeção, aula em todas as escolas, na Rede Projeção. Mas lá em Taguatinga tinha um menino que eu via potencial nele. E esse menino ele já ia para a Europa, entendeu? Iria para o leste europeu, tudo, entendeu? E tal, ele era nadador. É o Hugo Parisi. E eu sempre falava, cara, o cara foi para uma faixa aí na escola, que o menino foi lá, de qualquer forma tá representando e tal, e o colégio ficou meio assim com ele. Depois esse menino passou lá pro Mackenzie, né? O Mackenzie que deu toda a sustentação para ele, tudo. Aqueles meninos lá eu já cheguei a trocar dólares para eles, levei lá na casa de câmbio, ele e o outro lá que tinha, esse moleque já fazia viagens internacionais, esse negócio todo, tinha um laço muito grande. Não, e os meninos já me emprestaram dinheiro em dólares para mim, pra você ter ideia, né? Para você ver a total confiança e o apoio, né? O Hugo Parisi, acho que coisa de 10 anos atrás, ele lançou um livro, aí ele foi lá na escola, autografou e me entregou o livro. Está até lá na escola, lá o livro autografado pelo Hugo Parisi. Né? Então o Hugo Parisi foi meu aluno, né? Então muita gente, eu dei aula para muita gente mesmo, na verdade. Nesse tempo todo aí que eu tive em sala de aula, muitos foram meus alunos mesmo. Não teve como. Eu tive uns alunos famosos também. Isso é bacana. O John Clay jogou no Vasco. Leandro jogou no Grêmio, no Palmeiras, sabe? Leandro, acho que eu sei. Jogou no Santos, estava no Japão, voltou aqui pro Brasil agora esses dias. Geralmente é pessoal do esporte. É verdade, é verdade. Mas o Oswaldo é assim, ó. Os meninos chegam lá na sala. Quem faltou hoje? Ah, não, faltou professor de história, geografia, física. E o professor de educação física? Tá aí. Ah, não. Educação física não pode faltar. Aí quando falta o professor de educação física, o Oswaldo faltou? Faltou. Pô. O Tom também é da área, então o Tom sabe. Professor de educação física, se não for o professor Tom, mais querido. Física, você? Se não for o mais querido do. matemática, não sei porquê. Não, o Tom é educação física. Eu sempre ouvi eles conversando, mas eu falei, será que é? Mas eu via sempre matemática. É a matéria mais divertida que tem, é a disciplina mais legal. É onde o aluno pode conversar, que você vai ficar isso, hein? Joga uma bola para os meninos lá. Principalmente se for uma aula. Já foi, mas os meninos tudo eles gostam, né, de educação física, não tem como, né? Os meninos deles é o que você tava falando, eles assim é preciso falar para o pessoal de casa que acha assim, educação física é só chegar lá e jogar bola. Já foi realmente assim. Já foi realmente assim. Professores, tinha muito professor que chegava lá e jogava bola
E tudo bem, mas hoje... Mas os meninos da escola, eles querem jogar bola, entendeu? Os meninos querem bola. Tudo que eles querem é bola. Não adianta fazer outra coisa que eles querem bola. Eu negociava com meus alunos, eu falava, olha, querem bola, são né? 3 aulas na semana. Uma vai ser teórica. Se vocês me derem trabalho, vão ser As 3 são teóricas. Então eles não abriam a boca na aula teórica. Era tranquilo demais. E quando alguém falava, eles mesmo... Cala a boca aí, moleque. Caramba, tu quer perder a aula. Interclasse, então, quando chega a interclasse, eles ficam doidos, né? A gente vê o tanto que eles estão, assim, voltados mesmo, né? Pro futebol, Jorge, né? interclasse eu perdia 1 mês da minha vida dedicando lá. programando interclasse. Fazendo É o que eles gostam mesmo, os meninos. Quando né? o árbitro contratado chegava na súmula, tinha um nome do atleta. Tinha um nome, não era eles que iam escrever, já estava o nome Tudo lá. prontinho, né? É um negócio que mas é o que os mais escolas qualquer gostam, profissão que essa você mesmo. pegar, não, vou fazer isso aqui bem feito, você vai ter que se dedicar muito, você vai ter que investir um tempo para poder fazer. Mas o quadro que eu ia falar, que aí tem um pré-roteiro, a gente pula, pode voltar à frente, pode terminar, mas o quadro que eu quero fazer é o mande uma emenda para minha escola. Só uma? Jorge, o que está faltando lá no CF10 que ainda precisa melhorar? Qual é o seu sonho pro CF10? sonho. O meu sonho pro CF10, eu tenho quase certeza que eu não vou ver esse sonho, mas assim, futura direção vai conseguir, é a cobertura da quadra de esporte. Quando eu cheguei na escola, a primeira coisa que aconteceu lá, no mesmo ano que eu cheguei, foi fazer a quadra, né? Polivalente, não tinha quadra, então aquilo lá foi fantástico. Passei praticamente 21 anos, eu vou sair... E era o meu maior sonho ver a cobertura da quadra, entendeu? Fazer reuniões lá, esse negócio todo, evento, tudo lá. E eu vou sair sem esse sonho realizado. Não, mas era o meu maior sonho. Vamos ali, ó. Deputados. Pessoal, vamos ver a questão, não só a quadra lá do CF10, mas a quadra do 102, a quadra do 76. E é uma questão... A minha é coberta, mas foi mais pesadelo do que sonho, porque deu um trabalho. Não, Mas mas cobriu. Foi um sonho cobrir e foi um pesadelo realizar. Mas qual é o sonho do Oswaldo pro CF10? Do CF1. CF1. Cara, Não, hoje eu penso em melhorar a estrutura da escola. Eu tenho uma área nova que está sendo finalizada, com um novo bloco de salas. Que legal, meu Oswaldo. E assim, no pátio que vai dar acesso a essa nova área, eu quero transformar ele num refeitório. Melhorar a estrutura, que eu digo assim, de pintura mesmo, parte elétrica, que a Cássia até já falou que a gente está na fila ali para fazer. A Cássia também vai fazer a troca das telhas para a gente pegar aquela telha sanduíche térmica. Então vai fazer essa mudança na estrutura, que vai melhorar muito dentro da sala de aula. Porque os professores reclamam muito assim, bota ventilador na sala. Eu falei, cara, botar ventilador numa sala quente é a mesma coisa de você estar no Nordeste com o ar-condicionado ligado, e você abaixa o vidro e vem aquele ar quente, e você fecha de novo. Mas aí você não só vai espalhar o ar quente dentro da sala. Você não tem que estar no Nordeste com a janela aberta, com o ar-condicionado ligado. Não, eu sei. A gente não tem estrutura para ar-condicionado por causa da parte elétrica, né? Então não adianta eu pedir ar-condicionado sem... Mas vamos ali pedir uma emenda pra gente, tudo isso a gente pode esse pedir. meu sonho foi realizado. Esse meu sonho foi realizado tem 20 dias, nós conseguimos, né, colocar ar-condicionado em todas as salas, 30 mil BTUs. Já tinha acontecido com a gente, viu, na época da pandemia, Oswaldo, da parte elétrica, a Cássia deu uma força pra gente, aconteceu, os caras já deixaram tudo no ponto, os caras só vieram, instalaram, lá tá funcionando todo vapor, tá maravilha lá, tudo de bom. Na primeira semana, aí saiu pra greve, mas quando o pessoal retornar agora, vai usufruir o máximo, vai chegar o calor, bacana, né, nós conseguimos. Isso então vou agradecer a Cássia aí, porque a Cássia dá apoio pra todas as escolas aí, cara, independente da escola ou não, a Cássia me ajudou e tem ela me ajudado, faz muito pelas escolas. Fantástico, eu só tenho que agradecer a Cássia. Aquele abraço, Cássia. Super competente. Aquele abraço. Não, demais. Pessoa, ela tá aqui, se você tiver, você chega, ela tá almoçando, ela para de almoçar para atender. Mas olha, eu vou dar uma dica pra vocês. Convidem ela pra escola. E aí você fala assim, Cássia, poxa, eu tava querendo
um freezer pra minha cantina e eu tô esperando o freezer, tá, Cássio? O freezer é a geladeira que a gente conversou aquele dia. Tô aqui no aguardo, tá, Cássio? Cássio, Obrigado. aproveitando o gancho, quero agradecer que o bebedouro industrial acabou de chegar lá na escola, viu? Eu Bom, tô o cara na reunião, mas acabou de chegar. O cara instalou já? Vamos inaugurar um novo quadro. Mande uma mensagem pra Cássio. Cássio! Vai, Fofó, e manda mensagem pra Cássio. Um beijo, Cássio. Cássio, Você obrigado. é 10, você é demais é aqui 11. pra gente, viu? Maravilha. Valeu, Cássio, obrigado. Tu é 10, viu, Cássia? Então, pessoal, e aí, agora um sonho um sonho pessoal, um sonho que você, Carlos Jorge, quer viver agora. O meu já foi também realizado, né? O seu sonho pessoal também foi realizado? Na verdade, né? Agora eu sou avô do ano, né? Então isso aí é fantástico. Ah, Tá né? com é? 3 meses, né? 3? É, vai fazer 3 meses. Aê! Avô do ano, quem diria, né? Aí quando vem assim, né, Oswaldo, fala, Jorge, tem que aposentar mesmo. O bicho aí é avô, tem 60 Tá anos. tendo que fazer quando Ô, aposentar. Jorge, Oswaldo Seu- também já é avô. Não, Tá quase, o né, meu Oswaldo? irmão já é, mas eu não. Eu vi teu irmão, vocês são parecidos demais. É, Ele não, na cara. reunião, os caras aquele irmão do Oswaldo, Ele é o cara nem diretor lá, precisava lá em Santa dizer. Maria. Ah, é? Vice-diretor lá em Ah, é porque a reunião era Gama em Santa Maria, Ele tá na esqueci o reunião. colégio, mas ele é diretor lá. Ele é Isso diretor que é lá. o irmão, né, velho? É. Seu colégio. Mas homem geralmente é assim. Minha esposa pergunta, e aí, tudo bem? Foi levar sua mãe? Eu fui, levei lá a minha mãe, tudo certo. Foi a consulta mesmo que ela foi fazer? É, você foi levar pra consulta. Eu fui você não levar entrou. pra consulta, eu tem que levei. saber. Mas levei. E quando ela ligar, eu volto. Aí voltando, Tom, na questão do sonho, eu tô falando da minha netinha, mas assim, eu financei um apartamento, eu vou receber esse ano, no final do ano, né? Se Deus quiser, tudo tranquilo. Acho que talvez isso aí eu tô me aposentando com minha moradia, então isso aí pra mim tá bom demais, entendeu? Não deixa de ser um sonho, né? Futuramente a gente vai ver o Jorge com a cadeirinha, levando pra creche, pra escola, pro Vai parquinho. ficar Mas com eu É. tenho um menino de 7 anos, de 6 anos, né? Aí o carro, todas as coisas lá, a cadeirinha, tudo, a gente roda Não, mas muito, quando né? ele- Vixe, vai sobrar pra ele que vai cuidar do... Mas você vai. Mas é isso Quando mesmo, você igual. aposentar, você vai ser o Jax. Já que você não tá fazendo nada. Vai ser desse jeito. Já que você não né? tá fazendo nada. A primeira coisa você vira Uber, né, da família, não tem como. Vai ali, compra isso, vai lá, vai na feira, vai em tal lugar. Vai ser desse jeito, é automático. Isso é engraçado. Na época não tinha Uber quando eu tirei a habilitação. Mas meu pai falou que foi o melhor dinheiro da vida dele. da tua Foi carteira. pagar minha habilitação. Que ele já entrava no carro no banco de trás. Ia viajar, ia daqui pro Pernambuco, eu já entrava no banco de trás, ó. Ia dormindo. Um dinheiro bem investido, né? Foi o melhor, pai, foi o melhor dinheiro que o senhor gastou, foi na minha habilitação, pai. Eu te amo, pai, um beijo, beijo, mãe, eu te amo também. E aí, Oswaldo, e tem algum sonho que deseja realizar? Cara, o meu sonho pessoal tem a ver com a escola. Eu pretendo, antes de sair da direção, fazer mais alguma coisa ali. A gente cobriu a quadra, eu quero fazer uma quadra de areia, eu quero botar um campo sintético, eu quero meio que fazer um centro olímpico ali no colégio. Pô, que bacana. Futuramente trabalhar com... E tem espaço, né, Oswaldo? Tem. Mesmo Legal. a creche levando uma boa parte, ainda tem. por isso que eu ainda perguntei. E por isso que eu quero Não, construir, antes mas- que alguém leve mais um pedaço. Mas aquele teu espaço, acho que é comparado ao espaço do 102, porque Sim, o 102 aqui, do final da escola pra quadra, Sem dúvida, bicho, é eu mais acho que outro. É o maior colégio que tem. É outro terreno de escola, né? Acho Dá que pra é fazer que- outra dá escola. pra fazer O outra 102 é gigante. E aí eu penso em fazer isso e deixar a escola com essa estrutura. Assim, futuramente se tornar integral, para que a gente tenha isso no colégio, assim, sabe? Os meninos venham, principalmente os meninos que tenham alguma afinidade, alguma paixão assim por esporte, assim, Sim. para poder trabalhar com esses meninos, formar Isso é algum muito atleta, bom. entendeu? Fazer alguma coisa assim, fazer vários projetos em relação a capoeira, artes marciais, futevôlei, vôlei de areia, por causa fazendo a quadra também, trabalhar esporte, né? E fazer com que esses meninos eles tenham esse espaço. No Gama eu acho muito difícil ter, entendeu? Então é um sonho
que seria um sonho particular também, entendeu? Seria até um legado, né? Exatamente. E você ficar mais 10 anos depois de abono de permanência só pra dar aula lá? Cara, não sei, eu até brinco assim, o dia que tiver uma quadra de areia lá, já era, ninguém me encontra na minha sala mais não. Eu vou só de chinelo, não vai nem de eles, que eu vou estar lá na quadra. Cadê o diretor? Tá lá jogando com os meninos. Cara, mas essa visão que você tem é interessante, fazer o Centro Olímpico na escola, que pode fazer aqui também cabe. No 102 que cabe, porque Podia faz ser, o integral, faz o médico. Faz o integral, o menino tem uma atividade física pra fazer. Lá já à vem tarde. pra cá. Cara, Tira o menino de tela, né? Imagina você o dia inteiro no celular. Você recebe um menino na direção porque tá dando trabalho e fala assim, moleque, vou te tirar daqui. Não, pelo amor de Deus. Não melhora não, você vê. Olha, vai a dica, o Centro Olímpico no CF10 e o CF1 e o Centro Olímpico aqui no 102. Lá já vem porque eu não tenho espaço. Isso então... aí, ó, você vê, a gente está num podcast, de repente vira uma política pública. De repente vira uma política pública, pegar uma escola de ensino fundamental e dar toda a estrutura da parte esportiva dessa escola e no ensino médio o garoto já continua lá. Fazendo atividade. Então faz essa ponte, faz a transição e aquilo ali vai formando um time, porque o esporte, na verdade, a gente fala de 2 escolas, mas todas as escolas deveriam ter uma estrutura esportiva digna, adequada. Você pega uma escola que tem uma estrutura de esporte, você consegue transformar ela em integral, aí o pessoal fala muito da questão, tá tirando o garoto das drogas. Tá, porque ele vai estar com a cabeça dele ocupada com algo saudável. Sim. E isso é muito importante. Mas você vai estar ensinando ele para a vida. Mesmo que ele não vire um atleta, que ele vire um médico, né, cara? Mesmo que ele vire, ele é uma pessoa... Horário, tudo em relação ao horário, em relação a se cuidar. Das regras. Porque você está lá... Saúde, você está no jogo, você está no jogo, o juiz apitou, você tem que parar. Então, tudo aquilo ali... Tem tudo, não é só o esporte em si, é tudo que ele aprende com o esporte. Com o esporte que vem junto com o agregado. Toda a disciplina que tem. Toda a disciplina que tem. Eu falo lá pro Juliano, Juliano, o moleque tá dando trabalho, Juliano. O tio falou pra te tirar do time. Lá no Interclasse. Você entendeu? Olha só, que ele gosta de jogar, ele gosta de praticar o esporte. E que vira uma política pública essa ideia, que olha, um bate-papo entre gestores, diretores, e surge só a importância disso, o sonho do Oswaldo, do Tom, o Jorge, que quer uma quadra coberta, eu também que preciso de uma quadra coberta, porque 2 professores de educação física, dar aula no sol é horrível. Vai ser assim. Dar aula no sol é educação física, né? Acho que merece, né? Todo tempo é ruim. Sol na cabeça, ruim pra caramba. Choveu, você não pode mais dar aula. A leitura é horrível. Choveu, é isso mesmo. Não pode dar aula. O dia tá lindo. Tá lindo até 10 horas da manhã. Depois disso aí é isso mesmo. O que a gente vive hoje, né? A gente vai precisar daqui uns tempos, até para melhorar. O pessoal gosta muito de... O governo liberal gosta de criar gratificação, mas tinha que ter gratificação de insalubridade. Insalubridade, porque... Dependendo do lugar que você trabalha. Eu já dei aula em colégio que não tinha... A quadra não era coberta e era terra. Além de pegar sol, era poeira. Tinha que dar aula assim com um lenço amarrado aqui na cara. Pessoal, quem não sabe o que é insalubridade, meu pai, por exemplo, ele se aposentou como motorista de ônibus. E aí, sendo motorista de ônibus, ele tinha uma gratificação de insalubridade, porque como ônibus velho, né? Muito perto ali do motor. O motor é na frente. Na frente aqui, e é um barulho muito alto, e as pessoas iam perdendo a audição. Então essa insalubridade, ela vem por conta disso. Nossos amigos da limpeza, da Interativa, os azuizinhos, agora, aqueles que trabalham com o banheiro, limpeza do banheiro, eles também vão ter gratificação de insalubridade. Porque material químico, correndo risco de contaminação, de tanta coisa que eles estão lidando. E o professor, nos últimos anos, mais do que nunca, o professor está sofrendo um risco de violência. O professor tinha alguma coisa assim por causa do giz, não tinha? Tinha não tinha? Não, era uma gratificação, era o pó de giz, não era uma gratificação aí vai ter que incorporou. Mas não era por causa do problema com giz, não, porque aquilo ali também, nossa. Vou fazer um bate-bola aqui com nossos convidados, a gente está se aproximando para o final, e você vai ter que ter uma parte 2,
Aqui é conversa. Vai ter que ter uma parte 2 desse podcast. A resenha aqui é grande. Beleza, então, vamos lá. Um livro que marcou sua vida. Rapaz, assim, eu vou ser bem sincero. Qual livro que marcou minha vida que até hoje eu lembro e não tem como? Eu estava lá na primeira etapa mesmo, o livro A Taliba. Porque para mim eu entrei no começo do ano e a gente encerrava o ano lá, dezembro, lá falando de Natal. Tudo todo dia é uma historinha bacana, tal, direitinho. Chegou o Natal, é o final do ano. Muito fantástico. Acho que não existe. Com certeza esse livro aí foi da minha época, isso lá em 72, né? Que bacana. Coisa demais. A Então, Taliba, A eu nunca Taliba nem era o livro mesmo de... Meu Como é que jogador. fala assim de... Pra gente Era aprender a ler. Como é que fala? didático? É o livro mesmo assim, nosso ali do De dia a dia. alfabetização. Uma cartilha. É a alfabetização. Uma a gente cartilha. foi alfabetizado por ele, entendeu? Então pra mim é fantástico. Mas tem uns versos livres aí, mas esse pra mim marcou mesmo, entendeu? que bacana. E eu sempre conto lá em casa, lá ninja. pros meninos, tudo. Eu falo, a Taliba era assim e tal, entendeu? A Taliba hoje, papapá, muito Vez ou legal. outra ele volta. Exato, vem na Eu minha pensei mente. que ele ia tudo. falar um PPP, velho. É, Deus o livre. Tião falou PP. Qual o livro foi o PPP? eu- Mas pode ser que o Oswaldo fala do PPP. É, né? qual que é eu? Fala aí, Oswaldo, Oswaldo, Cara, PPP aí, eu vou te falar, o livro que eu mais li foi o de anatomia, da faculdade. da né? faculdade. O livro que eu lembro que eu li, cara, eu acho que eu tava no fundamental ainda, Xisto no Espaço. Tinha um trabalho pra fazer que se eu não fizesse eu reprovava. Eu tinha que ler. Esse era da coleção Vagalume? Acho que era, cara. Que tinha a Ilha Perdida, o cadáver É, ouvido na rádio, nossa a época caravela era do dessa época, era diabo. isso aí mesmo, Era era dessa, escaravela do né? diabo. Todo mundo Ilha leu esses Perdida, livros aí. E a Isso tática, é- qual era a minha Éramos tática? 6, Era- tudo era do era a minha grupo, tática né? de Coleção livro. Vagalume. Todos É, esses livros tinham um vagalume, questionário isso no final pra você responder, né? Pra você provar que leu o livro. Eu li as perguntas aí, eu ia ler o livro. Livro caçando, caçando, o que Acabei lendo você o livro todo. precisava prestar atenção. Mas esse é o golpe do livro. Esse aí é golpe. Isso é antes da rede social. E é o que a escola hoje ela ainda precisa dar para os estudantes, é aquilo que ele não encontra na rede social. Então você fala assim, uma leitura, por mais que esteja lá, né? O cara não lê na rede social. Nada vai trocar a leitura. Tinha um professor Nada vai lá no- superar a leitura, o livro, o papel um mesmo. Você professor lá no pegar e colégio, abrir. cara, que ele tentou fazer algo assim com gibi. Que pelo menos você dava pelo menos esse primeiro passo pro moleque, era primeiro fazer ele ler. Você não vai pegar um moleque desse hoje e vai botar ele no livro. É errado. Ele vai olhar aquele diabo é isso. Aí o gibi era uma coisa que você consegue fazer essa ponte, entendeu? Se ele tiver pelo menos Eu- interesse vai criando de ler. gosto pela Eu tinha leitura. coleção, cara. Isso Eu da fui- Marvel, tudo. Eu tinha um Eu saco, fui, assim, eu fui gigante de alfabetizado gibi. lendo gibi, pô. Turma da Mônica. Mônica. Não, eu era também fui Homem-Aranha, Maurício de Souza. Capitão América, Vingadores, Não, mas tudo você- que tá na televisão aí. eu já Você vi. tava mais avançado. Eu fui com Turma da Mônica, tinha o Patinhas. Aí depois as revistinhas do Asterix, cara. Asterix e Obelix, era massa. Mas aí não vingou o projeto do professor. É porque é difícil você ter um projeto que vingue, porque o professor não fica, né? É, Do colégio. Esse é o ele grande tá muito problema da alta rotativo, rotatividade né? nas É. escolas, né? Parece academia. Jorge, um filme. São tantos filmes, mas um em especial, Um Amor para Recordar. Um amor para recordar, assistindo Abraçadinho com a Lu naquela sexta-feira. Mas esse filme lá, Fria. quem vê o enredo do filme, a gente sempre vê a menina como sendo a Laiane, né? Aquela menininha da voz dela, bem educadinha, bem... Laiane é a policiada. filha do Jorge. Sim, isso, minha filha, perfeito. Isso. Então a gente sempre via naquilo, a Laiane assistia com a gente, eu já cheguei a assistir acho que umas 11 vezes, entendeu? É Mas mesmo? tem filme que eu assisti mais, mas esse Você já é que marca assistiu esse mesmo. filme? Um Amor Não, pra Recordar, não, então não. recomendo. Você Sexta-feira já à assistiu, noite. Oswaldo? É um filme que, assim, você pode chorar também, Oswaldo, estando em casa sozinho, não tem É, problema não tem não. problema. Não precisa dizer. entendeu? Eu, Mas é um filme eu assisti muito- várias vezes, foi, sabe, que Frozen com a Duda pequenininha. Eu colocava lá no Esse assisti no cinema colocava com lá ele. no DVD e eu cochilava lá. Toda papai, aí enfiava o dedo no meu olho. Aí eu tô acordado aí com um pouco. Ela toda papai, aí acabava o filme. Duda, vamos lanchar? Ela, vamos ver Frozen? Eu ia lá fazer pipoca aí, Frozen. Eu até hoje eu tenho no meu computador um documentário que chama O Brasil Deu Certo. E agora? Esse documentário é de 2012. Toda vez que eu boto, eu durmo e não chego na parte que o Brasil deu certo. Então, É incrível. você vai assistir, você vai dormir de novo. De novo.
Insônia, alguma coisa assim. E o filme, Oswaldo? Cara, eu não tenho um filme específico, não. Eu sempre gostei de comédia. Eu sempre gostei de rir, né, cara? Eu falei, pô, vou assistir filme triste pra quê? Eu falei, eu quero ver comédia, eu quero rir. Mas eu teve uma época da minha vida, cara, com meus filhos pequenos, Toy Story, Os Incríveis, só esses desenhos da Pixar, todos. Verdade. Todos. E eram bons, cara. Sim, a minha sorte é que os filmes eram legais. São muito bons. Então, assim, eu assisti muito esses. Tem esses da Marvel aí também, que eu sempre gostei de assistir. Mas um filme específico, assim, eu não tenho aquele, um filme que... Sim. Cada um tira alguma coisa, sabe? Eu não teve algum que superasse, assim, esse é o melhor filme que eu já vi. Cada filme tem uma história que me ensina alguma coisa. E com vocês vou querer fazer diferente. Vou pedir para vocês falarem uma música e dessa música também já emendar e dar a sua mensagem final, uma mensagem para a equipe ou para alguém que você esteja lembrando. A gente vai ter que voltar com a parte 2 deles, porque eu sinto que tem muita história ainda não contada. Tem muita história aqui para falar desses dois. Tem coisa demais, tem demais. Gente, com relação assim, música, eu não tenho uma música específica não, mas eu sou assim admirador muito de Flashback, entendeu? Das músicas internacionais, eu sou assim admirador aos extremos. É a música que traz a calma, entendeu? Dá pra fazer reflexão. Eu gosto de ouvir muito no YouTube com a tradução, entendeu? Aí tá tocando aquelas músicas, aí vejo aquelas letras lá e falo, cara, muito legal, muito, muito. Então, pra mim, é isso mesmo. O Jorge era do tempo que ficava ouvindo na madrugada no rádio. Para ouvir e amar. Aí, a tradução de Jorge para Lu. De Jorge para Lu. Muito legal. O Bon Jovi, aí é lá. A tradução. Eu estarei aqui até para hoje, você. eu tô em casa assistindo, eu ponho nisso aí, entendeu? Eu passo as músicas lá e quero ver a tradução. Aí vem tudo, fica massa demais. Rádio Jornal de Brasília, quando eu era pequeno, eu ficava ouvindo as músicas e falava, cara, eu não sei o nome da música, não sei quem é o cantor, como é que eu vou ouvir isso lá na frente, entendeu? Cara, fantástico o negócio do YouTube aí, internet, foi assim, um achado. Essa desenterrou esse Para Ouvir e Amar agora, velho. É das antigas. Seu recado então, Jorge, depois de Para Ouvir e Amar. Deixa o Oswaldo falar primeiro dele, depois volta aqui, né? Música, velho. Eu acho que a nossa geração foi bem beneficiada com isso, né? Por causa da geração... Na questão do rock, rock dos anos 80, perfeito. Porra, eu... Fãzaço do Legião. Música pra mim é tempo perdido. Mais agora Legião. Legião, vai falar tempo perdido. Apesar de eu também gostar muito de pagode, hardcore, nega, né? E axé do antigo. Chiclete, Asa de Águia, tudo. Mas uma música, já ao contrário dos filmes, do tempo perdido. Filme eu já não tenho um que... Música eu tenho uma, assim, que... Aí, pegando esse gancho, Oswaldo, eu cheguei no CF10 em 91, ou foi 92, eu sempre troco, de contrato. E a música da época que tocava lá era Raça Negra. Quando te encontrei, cara, pra mim aquilo é uma poesia e tanto, entendeu? Eu nunca ouvi Marco, não? Também gosto. Já Não no fio, você não Então lembra. você põe Raça Negra. Se tocava, Eu nunca ouvi Raça Negra, velho. Nossa, mesmo? Não, nunca. Nunca foi em festa, você nunca foi no churrasco. Hoje, depois que desligar, Você nunca foi no churrasco. Pronto, aí ó, quando desligar aqui as câmeras, A tudo, a gente gente vai vai botar colocar um aqui. Raça Negra. Isso, perfeito. Vamos colocar Quando Te Encontrei e É Tarde Demais. Aí só pra Não, você eu ia fazer pro uma churrasco, mas eu nunca podia ser o DJ da festa, velho. Porque eu ia meter o Sepultura lá e ninguém ia querer ouvir. Pô, tem nada a ver, Sepultura com churrasco. Não, né? você toma cerveja. Toda música tem um ambiente Sepultura é o quê? propício. É rock pesado? pesado. Trash progressivo, metal, pesado. Pesado. É. Meu filho tem banda, cara, então eu tô acostumado. Desculpa aí, Oswaldo, tudo bem, beleza. É a gente não sabia pesado. disso. Nunca ninguém deixou o seu DJ nas festas. Coloca velho. aí no comentário, Raça Negra é melhor que Sepultura.
Por favor. Eu acho. Eu não concordo com isso. Raça Negra é melhor Respeito que muito Sepultura. Sepultura também. Não, mas eu não concordo. Gente, É comentário. uma banda brasileira que deu certo nesse... Sepultura maior do que Raça Negra. Não, mas eu não Na ouvia. Europa, Eu com não, certeza. eu não ouvia pagode, então às vezes eu não... Não, mas aí no eu finalzinho a gente gosto, vai cara. colocar. Cara, eu vai gosto de colocar mesmo? Metallica. Ele Eu vai gosto de ouvir, Metallica. ele Eu vai gosto ouvir, ele vai- eu gosto vai- de tu todo vai tipo ter de noção música do tipo. boa. É, não é tem- diferenciado. Música boa não tem gênero, sabe? Rock. Ah, Eu sim. gosto de Sim, Metallica, sim. eu gosto de pagode, eu gosto de Raça Negra, eu gosto Você gosta de música clash. boa. Música boa. Acho que não tem como você... Ah, isso aqui não presta, isso aqui. Cara, se for boa, se eu gostar aí... É. Não tem um estilo, eu E gosto de tiver na sertanejo. vibe. Tiver Depende na do vibe. ambiente, cara. Você vai, não gosta? Você vai, eu gosto de Ah, música tá. sertaneja. Se você for numa agropecuária, velho, tu vai ficar ouvindo É rock. muito não tem bom. nada a ver. É O muito clima é para sertanejo, então você vai se adaptar lá. Eu já Você tá fui- na beira da praia ali, tu vai assistir o quê? Um axé, um pagode, tem tudo a ver, entendeu? Depende muito do lugar. Não, mas cara. eu já te falar que eu fui pra praia e em praia hoje tá um inferno, né? Todo mundo tem uma caixinha. Uma de caixinha. som, Tá uma foda. barraca. todo mundo Ah, quer gasta colocar, uma quer música colocar aqui. uma música. A única coisa que eu não gosto de jeito nenhum é funk. Aí eu Tem uma fui, coisa que eu aí eu realmente tava não na- consigo ouvir. tava na Funk é praia, eu fui e comprei uma caixinha. Porque todo mundo ouvindo música, eu não sou obrigado a ouvir a música de Do ninguém. outro. Comprei uma caixinha pra mim, o cara vendendo R$120 a caixinha JBL. Eu, É você mesmo. é você mesmo. R$120 a JBL. Funk, O que, cara, que eu gosto coloquei daquele pra antigo. ouvir na caixinha? Claudinho Bochecha. Sepultura na praia. Jesus. Aí o cara ouvindo não sei o que aqui, o outro ouvindo aqui, bem aqui, ó. Roots, Bloody Roots, é. Desse jeito. Mas isso aí é gosto. É verdade. Eu prezo muito pelo ambiente. Pra mim, o ambiente tem que ser Esquisito, propício pra né? aquele O tipo de música. gosto, né? Mas tudo bem. Pra mim, o ambiente tem que ser propício pra Vou ouvir. ouvir, como é que é o nome da música? Quando eu te Raça Negra, encontrar. Quando eu te Te encontrei, encontrar, e depois tu Raça pode Negra. colocar tarde demais. Tarde demais. Isso. Perfeito. Você vai fazer outra pergunta? Você parece que vai fazer Deixa outra aí a sua mensagem, seu agradecimento. Esse podcast, ele vai eternizar. Ele vai ficar, nossos amigos vão ver, seus netos vão crescer. Legal. Quem que foi meu avô? Eles vão botar aqui. E aí você vai deixar. Foi Vamos o fazer diferente. Jorjão. Pronto, Jorge. vamos fazer. Você vai deixar uma mensagem hoje pro seu neto, que acabou de chegar e um dia ele vai Minha crescer. neta. Sua neta, perdoe. E aí ela vai crescer. E aí, qual é o nome? Liz. Liz. Igual minha filhada. Minha filhada mesmo? também é Liz. Legal. Gente, aqui eu queria aproveitar o momento, né, deixar assim uma mensagem assim geral para todo mundo e acima de tudo eu queria deixar aqui minha gratidão, né, minha gratidão com todos vocês e para Liz que chegou esses dias aí, né, Liz, que você no futuro você vai ver esse vídeo aqui, você vai ter uma noção melhor, né, o que falei aqui. Mas assim, você que chegou nesse mundo, eu desejo tudo de bom para você, muito amor, muita paz, saúde acima de tudo, né? E acima de tudo, né, que você tenha uma educação, né? Assim, uma educação que você sabe que o mundo de hoje está... Você vai saber que o mundo de hoje está meio difícil, mas que você, acima de tudo, possa fazer a diferença, porque eu acredito, aposto e você, tudo de bom. Fica aqui, um beijão para você. E teve pessoas que chegaram antes da Liz que tiveram que cortar um dobrado, hein? Para poder dar um pouquinho para poder entregar um pouquinho melhor a vida para ela. Parabéns, Não viu, confunde, Jorge? Jorge. Parabéns para Obrigado você, mesmo, pela gente. sua família, pela sua Obrigado. história. Pela tá? sua história muito boa. Inspiradora. Minha esposa trabalha aqui com o Tom e ela tá aposentando também, viu? Ela tá aposentando aqui uns 3 meses, viu, Tom? Ela acha. Ela tá feliz, ela tá achando que vai ser uns 3 meses. Você assumiu com o processo dela, não Não sei. vou, não. Não, então, agora, não, e o pior é que tá parado mesmo, não era pra estar parado, né? Eu não sei porque tá parado, né? Ah, o Tu tem que ter Tom dinheiro não dela, deu não? o último despacho. O dela e o do Múcio tá parado, que eu falei para dar uma segurada. Sumiu 2 anos do Múcio e não deu No despacho. Múcio a gente tem que começar do muito Quem eu Múcio, gosto, eu Múcio, peço pois é. para o outro eu pedi para assumir 2 anos lá em Uberlândia. E assim vai indo. Fala, Oswaldo. Cara, a mensagem que eu vou passar, eu vi no podcast também, eu esqueci qual foi, um cara contando uma história de um mestre falando pro discípulo. Na verdade foi assim, chegou alguém para esse mestre e começou a xingar ele, xingou. E o mestre calado, né? Aí o cara cansou
o mestre não respondeu ele foi embora e o discípulo falou, mas você vai deixar? O cara chegou, xingou você. Eu falei, vem cá, quando alguém te dá um presente e você não aceita, o presente é meu ou é seu? Assim, se eu não respondi, é porque, entendeu? Não era pra ele. Não é pra mim aquilo, então deixa ele levar pra ele de volta. O que é que eu quero dizer com isso? Assim, pra gente, no caso, que é diretor, trabalha muito com esse tipo de coisa, às vezes pai, às vezes aluno, às vezes até outros colegas que vêm pra gente assim, não sabe o que a gente está fazendo, o que a gente deixou de fazer, o que a gente está passando e vem e descarrega tudo na gente. Não, que você é isso, que você é aquilo. Às vezes eu vejo no colégio, cara, mas você é tão tranquilo, igual vocês falam assim, a pessoa tá lá rasgando o verbo lá e tudo. É isso, cara, não leva pro coração, não. Cada um dá o que tem, né? Não leva pro coração. E é o que eu falo pros caras assim, deu 6 horas, meu amigo, eu saio do colégio, o que é problema do colégio, eu deixo no colégio. Vou tomar minha cerveja e pronto. A gente dá terapia. A gente oferece pros outros o que a gente tem de melhor. Então se o cara chegar lá e fala um monte, é porque o melhor do cara é aquilo ali, velho. E às vezes ele tá naquele dia, tá daquele jeito, depois às volta. Vezes é só depois, um dia, pede às vezes desculpa. volta, não, me desculpa, daquela vez. A gente não é uma foto, né? É mais um filme. A foto não, é aquilo ali, você vê, não sabe o que aconteceu, você pega aquele momento e é isso. Então, pessoal, gostaria de agradecer vocês de coração terem aceitado o convite. Já fica aqui o nosso convite para voltar uma outra vez, porque eu sinto que a parte 2. Eu sinto que merece uma parte 2. Se o pessoal deixar o like, a gente faz a parte 2. O like aí, coloca lá nos comentários. Como é que é nos comentários, né? Exato. Parte 2. Como é que parte é? 2 eu vou falar. O retorno. Quem chegou até aqui, coloca aí, parte 2. E aí a parte 2 tem que ser... a gente vai contar os tem que ser nos bastidores. Antes do Jorge aposentar, né? Tá bem aí. Porque depois a gente não encontra mais um homem. Não, porque eu fiquei sabendo aí... Convidado especial, Tom, é diferente. Eu fiquei sabendo... Só na praia, o processo do Jorge tá parado. Sumiram 6 anos da vida do Jorge. Não acharam, entre uma unidade acho e que outra. foi de 90 a 96. Ninguém achou o que o Jorge fez. Foi lá Tá no limbo, cara. Mas a gente só tem a agradecer a vocês aí. Obrigado por esse tempo que dispensou aqui pra gente. Também. Foi muito bom. Disposição, precisar de novo aí. Isso aqui é um papo de amigo, assim, sabe? A gente são só amigos aqui, a gente fala podcast do diretor, que eu acho que esse que é o lance da gente, é a gente parar um pouquinho aqui e contar um pouco do que a gente passa, as nossas angústias, as nossas alegrias, saber um pouco mais que de trás daquela mesa lá que a gente tá cheio de computador, de papel, de despacho, de CEI, de reunião. Tem pessoas ali que tem história, tem coração, passam por perrengues, tem problemas, certeza. Mas tá sempre ali, ó, sorrindo bem assim, ó, o que eu posso te ajudar? Querendo que quem encontrar a gente saia melhor do que chegou. Exatamente. Gente, a gente agradece, obrigado, valeu, Enio. Obrigado, Enio. Obrigado, Enio, valeu, gente, tchau.